José era um exemplo de fidelidade ao Senhor. Era um exemplo de quem buscava a presença de Deus, de quem buscava a face de Deus, de quem estava em constante oração, de quem não se esquecia do Senhor em meio às suas lutas, em meio às suas guerras, em meio às suas tempestades. Porque, desculpe a expressão, mas o crente muitas vezes é relaxado. Porque muitas vezes quando se tem uma boa roupa, muitas vezes quando se tem um bom sapato, quando todos os dias sabe que tem o seu trabalho para você trabalhar, para sustentar a sua casa, não falta comida em sua mesa, tem uma boa faculdade, tem um bom estudo, muitas vezes se esquece do Senhor. Muitas vezes se afasta do Senhor. Esquece que tem estado de pé foi porque o Senhor permitiu. A tal ponto de já não orar mais. Muitas vezes deixa que as preocupações do bom suceder da sua vida, do desempenho lá no trabalho, lá na sua escola, na faculdade, ou seja, onde for, seja maior do que a sua adoração a Deus. E como a palavra diz, buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. E o crente muitas vezes ele só volta para o Senhor, só se aquebranta, só se humilha, se ora quando passa pela luta, quando passa pela prova, quando passa pela adversidade, quando o céu parece que está fechado, cerrado. Aleluia. Aí voltamos a nossa atenção para Deus. Deus permite isso. Já era a história, é marcada desta maneira. Para que o povo se voltasse para Deus, era necessário Deus fechar a mão. Era necessário Deus cerrar o céu. Era necessário Deus deixar que o seu povo fosse aniquilado. Era necessário que Deus deixasse que o seu povo fosse escravizado, para que eles voltassem a sua atenção para Ele. Como nós conhecemos a história, José prosperou, a casa de Potifar, Deus levante, foi parar na prisão. Também na prisão ele prosperou. Até a chave estava com ele. Até chegar o momento de que ele interpretasse o sonho de Faraó. E através de José, Deus entrasse com providência naquele reino, a tal ponto que os outros reinos assim ao redores fossem beneficiados. Que através de José, Deus estava dizendo que Ele ia fechar os céus. Ele ia fechar as comportas. Ia haver grande fome sobre a terra. Talvez Deus poderia ter usado José para os seus laços, sua família, sua parentela, para divertir, para se prepararem. Mas foi lá no Egito que Deus proveu todas as coisas. E como nós conhecemos a história, reis foram morrendo no Egito, outros foram assumindo, aquela história foi sendo esquecida. Muitas famílias, como estamos no culto denominado culto da família, muitas famílias se corromperam, se desviaram, se esqueceram que só o Senhor é Deus e que as suas misericórdias duram para sempre. Muitas famílias já não lembravam mais da face de Deus, da presença de Deus. Porque até aqueles que estiveram sob a direção do patriarca que os levou para ali, já tinham morrido.
famílias não cultivaram aquela adoração a Deus. Começaram a trazer para as suas vidas outros deuses estranhos que ali o adoraram. E é chegado o momento que, como nós conhecemos da história, Deus não precisaria demorar tanto tempo para dar o livramento ao seu povo. Aquele povo que estava sendo escravizado, aquele povo que estava sendo a todos os dias chicoteado, aquele povo, agora ali no meio tinha os remanescentes que esperava que o Senhor viesse dar o livramento e os levasse ele para uma terra prometida, a qual o Senhor prometeu a seus antepassados. Aqueles que se recusavam a se curvar diante daquele faraó opressor, que se achavam deuses entre os deuses, apanhava, chicoteava aquele povo. E Deus, com certeza, lá no seu trono, sofria por aqueles que estavam sendo chicoteados por não se curvar a Deus estranho. Mas Deus esperava a ação do povo. A ação do povo para que ele entrasse com a reação. E a reação era o grande livramento. Como as meninas cantaram aqui sobre o avivamento nessa noite. Um grande avivamento aconteceu ali. Quando, em um momento que para aquele povo já não tinha mais solução, já não tinha mais jeito. Para muitos o jeito era se conformar com a escravidão. Mas para outros havia a esperança de que Deus entraria com a providência. E o avivamento aconteceu no Egito, quando algumas famílias ali se lembraram do que seus antepassados contavam, das maravilhas que Deus fazia no meio do seu povo. Glória a Deus. Era como se ali alguns líderes de família falassem: gente, vamos agir. Vamos nos humilhar. Vocês não lembram que nós entramos por essa terra, os nossos antepassados, por meio de José? Não foi José que interpretou o sonho do faraó? José não servia ao Deus vivo. O Deus vivo não entrou com a providência para conosco. Precisamos voltar nossa atenção para Deus. Precisamos buscar a face de Deus. Precisamos dar uma adoração sincera ao Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. Deus estava esperando a ação do povo. E eis que é chegado o momento que Deus já estava com Moisés lá no deserto, tendo um concerto com crente. Meu Deus. Concerto com crente. Muitos poderiam até indagar, dizendo: mas precisaria Deus levar Moisés para tão longe? Deus poderia agir imediatamente ali, conversar ali com Moisés e dar direção a ele. Mas Moisés ele precisava passar por um processo de intoxicação. Acho que é mais ou menos assim. Isso. Porque ele vivia em um lugar a qual deuses e mais de 2000 era adorado. Até mesmo o próprio faraó era adorado. Deus, se falasse com ele ali dentro, talvez ele acharia que era mais um deus ali do Egito. E a glória do Senhor seria ofuscada mais uma vez por aqueles deuses. Mas foi no deserto que
Deus conduziu Moisés. Ali em Midian ele aprendeu a cuidar de ovelhas, ele aprendeu a conduzir um rebanho, ele aprendeu a livrar o rebanho dos predadores. Porque para conduzir o povo de Deus é necessário saber os conduzir. E quando Deus vai ter a intimidade com Moisés, o Senhor Deus vai ali conversando com ele, e ele pergunta que Deus, qual era o nome dele que ele teria que apresentar. Deus não deu nenhum nome para ele, porque sabia que ele seria mais um Deus no meio do povo. Mas apenas diz a eles que o eu sou me enviou. Oh, Deus tremendo. Como nós conhecemos, o povo foi, através das mãos poderosas de Deus, foi tirado do Egito. Deus entrou com providência com alimento. Deus entrou com providência com água. O povo pôde ver ali aquela grande maravilha, que foi o mar se abrir, as águas se abrir, e eles atravessar pés enxutos, e ver todos os seus algozes, todo o exército de Faraó sendo destruído, sendo aniquilado pela mão poderosa de Deus. Deus estava sempre com o seu povo. Deus estava sempre caminhando com o seu povo. Mas como conhecemos da história, era como se tudo aquilo que Deus fez pelo povo fosse como um sonho. Que você sonha, no outro dia você acorda e muitas vezes nem lembra do que sonhou. Porque o povo se esqueceu. O povo a todo momento se afastava do Senhor, começava a duvidar, desacreditar, questionava Moisés, que tirou eles de lá da escravidão para sofrer lá fora, antes de deixar que morresse lá dentro. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus. E tempos na história foi se passando como nós conhecemos. Em toda a história, até chegar a Salomão, a gente sabemos que teve grandes adoradores fiéis. Se a gente fosse citar aqui nessa noite, não daria tempo terminar antes do horário determinado. Mas como nós conhecemos, também teve muitos infiéis. Muitos infiéis que deixaram de adorar ao Senhor. Deixaram de buscar a presença de Deus. Mas teve outros que foram fiéis até o fim. Glória a Deus. Buscaram a presença do Senhor até o fim. Aleluia. Quando chegamos nessa palavra, o lugar de adoração ao Senhor estava pronto. Estava santificado, estava consagrado. O Senhor estava se agradando, porém Ele estava dizendo que se o povo deixasse de o adorar, deixasse de buscar a sua presença, que Ele sairia do seu meio. Ele destruiria aquele lugar e deixaria que seu povo fosse aniquilado. Como a irmã Carla falou nessa noite, acerca de que muitas vezes nós deixamos de contar os nossos problemas para Deus, mas sempre procuramos a ajuda de outros. Muitas vezes nos apoiamos naquele versículo lá quando diz: uns orai pelos outros, e muitas vezes nos tornamos preguiçosos e não queremos derramar as nossas lágrimas diante do Senhor. Não queremos nos humilhar diante do Senhor, mas queremos jogar para os outros.
Queremos que os outros façam aquilo a qual o Senhor espera de nós. E muitas vezes a pessoa intercede, ora, mas na vida daquela pessoa nada acontece. Não tem mudança. É porque Deus está esperando dela um conserto. É dela um particular. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus estava dizendo que se ele deixasse que seu povo fosse aniquilado, que o seu povo fosse escravizado, que faltasse o alimento sobre a terra, mas que se seu povo lembrasse do Deus Todo-Poderoso, dos seus antepassados, se o povo dele se humilhasse perante ele, humilhar é se rasgar, humilhar é prostrar, como Lamentações vai dizer, lança a tua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Se humilhar é se sentir um vaso totalmente quebrado, mas sabendo que há um Deus que é o oleiro, que pode pegar esse vaso, moldar novamente e o pôr de pé. Se humilhar é como fez o rei Josafá, que estava diante de uma grande multidão que vinha contra seu reino e contra seu povo. E ele não sabia o que fazer, mas ele se humilhou, orou, buscou a presença de Deus. Ele estava dizendo para a sua congregação: ninguém come, ninguém bebe, até Deus nos responder. Glória a Deus. Ele estava dizendo, ainda há uma esperança. Então vamos lançar a nossa boca no pó e vamos nos humilhar. E ninguém se levanta até Deus responder a nossa petição. Glória a Deus. O grande avivamento que aconteceu no reinado de Josafá, através daquela oração, daquela humilhação, foi quando Deus bradou no meio do povo, dizendo: nesta peleja ninguém terá que pelejar. Parai e guardai todas as armas, que o vosso trabalho hoje é adorar. Como nós conhecemos da história, que quando o povo adorou, uma adoração sincera que subiu até o céu, e Deus bradou de lá e botou os inimigos um contra os outros, e eles mesmos se aniquilaram. Porque o Deus Todo-Poderoso estava sarando aquela terra, estava sarando aquele povo, porque se humilhou, buscou a sua face, buscou a sua presença. Por que não se lembrar do rei Ezequias, que recebeu do rei Senaqueribe uma carta de afronta, mandando que o povo se curvasse a ele? O rei Ezequias também tirou suas vestes reais, rasgou o seu coração na casa do Senhor, se humilhou, buscou a face de Deus, e a resposta daquela oração foi quando o anjo do Senhor mandou um anjo que mandou de uma só vez 185.000 homens que estavam contra aquele reinado. Por que não lembrar de Ana? Ana estava sendo humilhada por Penina porque não tinha filhos. Ana estava com sua terra seca. A sua madre estava seca. Mas ela estava no templo. Ela poderia, naquele dia, procurar o sacerdote e dizer: olha,
Olha para a minha situação. O Senhor é sacerdote. O Senhor tem ligação com Deus. Faça uma oração em meu favor. Faça uma oração para que Deus venha abençoar a sua serva. Não. Ana, e olha que naquele tempo não tinha uma ligação direta com o trono da graça igual hoje. Porque o véu do templo foi rasgado. Temos um livre acesso após Jesus Cristo ter vencido ali na cruz. Temos acesso direto com Deus. Naquele tempo não tinha, era o sacerdote que fazia isso pelo povo. Mas Ana, ela estava ali, se humilhando perante Deus. Ela não tinha mais nem palavras, só chorava na presença do Senhor. A tal ponto do Senhor olhar do céu e ver alguém debaixo dessa palavra se humilhando, orando, buscando a sua face, buscando a sua presença. Talvez ela apresentava diante do Senhor seus pecados que o impedia ela de conceber, de ter um filho. A tal ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Mas ela estava embriagada era com o Espírito Santo, com a presença de Deus que estava na sua vida. A tal ponto de sua petição ser concedida. A tal ponto de Deus sarar a sua terra. Será que seria diferente conosco? Será que o mesmo Deus que operou lá no passado não é o mesmo Deus de hoje? Não é o mesmo Deus que move as águas? Mas muitas vezes é porque nós entramos no acomodismo. É como o pastor na semana passada falava aqui no culto de instrução. Muitas vezes já nem oramos mais. Muitas vezes já chegamos, joelhamos ali, Jesus eu te amo, e levantamos. Não temos mais uma intimidade com Deus. Ou como muitos que já têm uma oração decorada, que ali é como se soltasse o play e fosse automaticamente. Mas precisamos ter intimidade com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nos joelharmos nos pés da nossa cama, na cabeceira, ou em um lugar que para você seja mais agradável. E chamar Jesus e dizer: olha, Pai, eu te convido nesta hora a estar aqui comigo. Eu te convido nesta hora a sentar-te comigo. Precisamos conversar. Precisamos ter um diálogo de pai e filho. Chamar o Senhor. Chamar a presença do Senhor. Chamar a face do Senhor para as nossas vidas. E era isso que Deus estava dizendo para Salomão. Que ele conhecia o seu povo. Sabia que seu povo sempre desviava da sua presença. E como nós conhecemos da história, sempre foi assim, dessa maneira. Deus conduzia o povo, guardava, protegia, livrava, e o povo esquecia de Deus. A tal ponto de Deus deixar que eles fossem escravizados, fossem aniquilados, sofressem na mão dos seus opressores, a tal ponto deles novamente buscar a face de Deus. Deus enviava um profeta, Deus enviava um juiz, e por eles dava vitória. E hoje, muitas vezes, quando nós vemos tantos crentes que estão se afastando da presença de Deus. Essa semana eu fiquei até sem palavras diante de uma situação. Porque quando nós temos hoje a gente tem a rede social,
do mundo.